Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é o 8º e o último vídeo sobre terapia do esquema, onde eu falo sobre o 5º domínio, que é a supervigilância e inibição. Esse domínio se caracteriza pela supressão de sentimentos e impulsos espontâneos. Pessoas com esquemas nesse domínio possuem regras inflexíveis com relação ao seu próprio desempenho, com prejuízo da sua paz, da sua autoestima e da sua capacidade de relaxar e se expressar naturalmente. Aqui temos 4 esquemas. Um deles é o esquema de negativismo e pessimismo, onde apresentam um foco generalizado e permanente nos aspectos negativos da vida, como sofrimento, morte, perda, decepção, traição, fracasso, conflito, enquanto minimizam os aspectos positivos. São pessoas que possuem uma expectativa exagerada de que algo muito mal ocorrerá em muitas situações profissionais, financeiras, interpessoais. São pessoas que se sentem vulneráveis a erros desastrosos que ocasionarão a desagregação de toda a sua vida de alguma forma. Erros que podem levar ao colapso financeiro, perdas graves, humilhação social, flagrante em uma situação ruim ou perda de controle. Dedica muito tempo certificando-se de não cometer esse tipo de erro e são dados à reflexão excessiva. A ansiedade é um sentimento padrão para quem tem esse esquema, junto com a tensão e a preocupação crônica. E as queixas e a indecisão são comportamentos esperados. O copo está sempre meio vazio para essas pessoas. Outro esquema é o de inibição emocional. Pessoas com esse esquema foram crianças que aprenderam a ter um domínio das emoções e impulsos de uma forma exagerada, a ponto de inibirem e supercontrolarem a criança espontânea e esquecerem de serem naturais e lúdicas. São pessoas que possuem hipersensibilidade à rejeição e tendem a ser mais controlados, reservados, mais tristes. As áreas mais comuns desse supercontrole são a inibição da raiva, de sentimentos positivos, dificuldade para demonstrar vulnerabilidade e ênfase demasiada na racionalidade, desconsiderando suas próprias necessidades emocionais. São pessoas emocionalmente contidas, inflexíveis, ao invés de serem naturais. Geralmente, para evitar serem criticados, para evitar ter a desaprovação do outro ou que percam o controle dos seus impulsos. Por não expressarem raiva, podem por vezes se mostrarem menos gentil e mais ressentidos. Quando se resignam, tocam na razão, tendem a agir de forma controlada, sem se expressar espontaneamente. Quando usam um estilo de evitação, relutam atividades que envolvam expressar sentimentos próprios ou que requeram comportamentos desinibidos, como dançar. Evitam situações nas quais as pessoas discutem ou expressam sentimentos. E na hipercompensação, agem de forma impulsiva e sem inibição, muitas vezes sob a influência do álcool. São aquelas pessoas que se mostram a animação da festa, mas claramente se percebe que não é natural e sim forçado. Outro esquema é o de padrão inflexível e postura crítica exagerada. Esse esquema faz com que as pessoas se mostrem extremamente perfeccionistas, com atenção desproporcional ao detalhe, embora muitas vezes não se percebam como tal e se voltem para o seu próprio desempenho. Estabelecem padrões altos de perfeição para si e para os outros, os quais são internalizados, e não muda suas expectativas ou comportamentos com base nas reações das outras pessoas. Experimentam uma pressão permanente, porque diante a impossibilidade de perfeição, acredita que deve sempre esforçar-se mais e, consequentemente, sente muita ansiedade em relação à possibilidade desse fracasso. Outro sentimento esperado é a hipercrítica, tanto em relação a si quanto em relação ao outro. Muitos sentem também uma pressão temporal, ou seja,
Há muito para fazer em tão pouco tempo, resultando disso a exaustão. Também pode experimentar o sentimento de irritabilidade devido a não darem conta de fazer suficientemente rápido ou bem. Podem aplicar esse padrão de inflexibilidade e postura crítica exagerada como padrões éticos, culturais ou religiosos em qualquer esfera, como estudos, trabalho, aparência, desempenho, saúde, ética, cumprimento de regras, entre outros. Quando se entregam ao esquema e se resignam, gastam muito tempo tentando serem perfeitos. Não ter um desempenho perfeito, estabelecem padrões altos para si e para os outros. E na evitação, evitam ou postergam situações nas quais as pessoas discutem ou expressam sentimentos. Evitam situações que envolvam avaliação para escapar do medo de punições. E na hipercompensação, tentam agir o contrário do esquema, não se importando nem um pouco com os padrões, cumprem tarefas de maneira apressada e descuidada. Descartam totalmente os altos padrões e vão em busca do desempenho abaixo da média. E o último esquema desse domínio é o de postura punitiva. Nesse esquema, a pessoa acredita que deve ser severamente punido por seus erros. Tendem a ser moralistas e intolerantes e consideram extremamente difícil perdoar erros em outros ou em si. Tem dificuldade de permitir a imperfeição humana e tem dificuldade de sentir qualquer empatia por uma pessoa que faz algo por eles considerado ruim ou errado, pois carecem da compaixão e da suavidade. Usam um tom de voz punitivo e acusador quando alguém comete um erro, estejam eles falando de outras pessoas ou de si próprios. Quando se entregam ao esquema e se resignam, são punitivos consigo mesmo e com os outros também. Quando fazem evitação, procuram não se envolver em situações que envolvam avaliação por medo de punição. E na supercompensação, perdoam exageradamente, mas lá no fundo sentem ainda raiva e vontade de punir. Ok, gente? Então é isso sobre esse domínio, sobre a terapia do esquema. Chegamos ao final da série de vídeos e eu espero ter contribuído de alguma forma para agregar aí o seu conhecimento sobre o assunto. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.